Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Direita em Todas as Direções. Hoje eu tenho a alegria de receber o meu amigo Evandro Araújo, presidente do PL Jovem, Distrito Federal, nascido no interior do Maranhão, na cidade de Pirapemas. Isso. Pirapemas. Ainda criança, ele foi para o Pará e aos 14 anos veio para Brasília, onde vive desde então. Evandro é um jovem guerreiro da direita brasileira. Jovem guerreiro, tá até parecendo aquele que o outro pessoal lá fala, né? Não sei o que, guerreiro e tal. E trabalha com a superdeputada federal Bia Kicis, a mais votada proporcionalmente do Brasil. Seja bem-vindo. Tiago, muito obrigado pelo convite. Espero que seja um papo aí bem produtivo. Vocês não sabem, mas a gente marcou e remarcou esta entrevista aqui umas 437 vezes aproximadamente. É. Cara, vocês... Mas deu certo, graças a Deus, né? Deu certo, graças a Deus. Tem um negócio que eu não mencionei aqui, que eu acho que é importante mencionar. Aluno do professor Olavo de Carvalho. Isso é importante dizer. Ah, demais. Importantíssimo. De onde é que vem a sua paixão pela política? Como é que você se meteu nisso tudo, meu amigo? Cara, tudo começou em 2014. Eu conheci a hoje deputada federal Bia Kicis nos gramados do Congresso Nacional. A gente começou a frequentar a Câmara dos Deputados. Foi daí que começou a minha paixão pelo movimento Escola Sem Partido. Começamos a organizar vários movimentos aqui em Brasília, com vários ativistas. Na época, até muitos intervencionistas, pessoas realmente cansadas, porque a Dilma foi reeleita e todo mundo entrou em crise, surtou. As pessoas não se conformavam com aquela eleição, porque foi uma eleição repleta de questionamentos e as pessoas, obviamente, tinham todo o direito de... 2014. Em 2014. E aí nós começamos a fazer várias manifestações em Brasília, começamos a nos posicionar, veio o processo de impeachment em 2015, enfim, e toda aquela onda de manifestações pelo Brasil. Foi daí que começou essa minha paixão por política, né? Comecei a ler alguns livros, conheci o professor Olavo de Carvalho. Você conheceu nesse período? Nesse período, de 2013 para 2014. Conheci o professor Olavo, assistindo alguns vídeos, algumas aulas soltas, logo depois me matriculei no COF, e aí comecei a mergulhar no ativismo político ao lado da deputada Bia Kicis, né, que na época estava se aposentando na Procuradoria do DF. E ingressando no ativismo, né, no meio político. Aí, 2014, a Dilma é reeleita. Em 2015, ela toma posse para o segundo mandato dela e o Brasil afunda numa crise profunda. Isso. Numa crise econômica profunda, uma recessão que nem a pandemia conseguiu chegar perto daquela recessão da Dilma. Para você que não sabe, que não acompanhou, a Dilma é pior que a pandemia de Covid, sob parâmetros econômicos, analisada economicamente. E também uma crise moral, uma crise ética gigantesca. Foi quando o Petrolão estourou e o Brasil viu diante de si tudo aquilo que o PT estava fazendo, o maior esquema de corrupção da história do mundo ocidental. Você falou que você entrou na política nesse momento. Como é que foi aquele período ali do impeachment da Dilma? O que você viveu naquele momento e como é que foi, na sequência, a candidatura da Bia na primeira vez que ela foi eleita, em 2018? Bom, viver nesse contexto foi bem difícil, porque como você falou, Tiago, a gente estava vivendo um momento sombrio na nossa história. Inflação, aumento do desemprego, salvo engano, na época, mais de 15 milhões de pessoas desempregadas. É isso mesmo. Um caos econômico, um caos social, uma eleição repleta de questionamentos, as pessoas realmente estavam inconformadas, e foi daí que nasceu a esperança, que foi o Jair Bolsonaro, então o deputado Jair Bolsonaro. As pessoas começaram a visitar o gabinete do Bolsonaro, do Bolsonaro começou a se fortalecer no meio conservador, no meio da direita, e a Bia já era uma frequentadora assídua do gabinete, ela liderava todas as manifestações aqui em Brasília, o Bolsonaro a convidou para ser candidata a deputada federal, ela resistiu no início, até fez uma viagem, ela sempre conta que viajou até os Estados Unidos para receber ali alguns conselhos do professor Olavo, e aí ela decidiu disputar a eleição em 2018. Então foi nesse contexto realmente de revolta, nesse contexto de insatisfação das pessoas, que ela disputou a eleição e conseguiu ser eleita em 2018. Legal. E como é que é? Então ela ganhou a eleição em 2018, o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018, e a partir de então você deixou de ser aquele
ativista apenas, né, que estava ali nos gramados, que estava se manifestando. E para você que não conhece essa história, vale muito a pena pesquisar e conhecer, porque foram anos que o brasileiro ficou nas ruas. Sim. Né? Nós, você eu imagino que devia ter uns 20 anos, Sim. aproximadamente, eu tinha ali 30 anos mais ou menos, e nós vivíamos na rua. Era manifestação quase todo dia. Sim. Foi um negócio que começou numa manifestação em São Paulo, por 20 centavos de aumento na tarifa lá do transporte público. E se espalhou por todo o Brasil. Se espalhou por todo o Brasil, uma manifestação que era meio que de esquerda no começo. Sim. E eles não esperavam que a direita... Pautas misturadas, não existia ali uma direita formada, Exatamente. Consolidada. Era tudo muito junto, tudo muito misturado. Exatamente. Todo mundo lutando por pautas que realmente é de conhecimento de toda a população, mas que logo depois nasceu a direita, né? Foi disso que nasceu a direita, foi nesse contexto. Exatamente. E eles não esperavam, Evandro, na minha opinião, que a indignação das pessoas contra o PT fosse tão grande. Então eles foram para a rua e a manifestação deles deixou de existir. Eles ainda tentaram impedir que as pessoas de bem participassem da manifestação por meio dos movimentos Black Blocs, etc. Mas o fato é que o Brasil inteiro foi para as ruas e isso culminou com o impeachment da Dilma, o Temer assume e na sequência com a eleição do Bolsonaro. E você, nesse período todo, acompanhando a Bia e depois você vai para o Congresso Nacional com a Bia como assessor da Bia. Como é que foi essa transição do ativista para o assessor e como é que é conviver com a Bia todos os dias? Cara, foi até engraçada essa história porque eu era ativista nas horas vagas. Eu trabalhava no CNPq, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que a sigla é bem grande mesmo. E nas horas vagas eu saí do trabalho, eu lembro que eu faltava até aula para coordenar manifestações, ir para o Congresso, acompanhar audiências públicas, frequentar a Câmara dos Deputados. E foi exatamente nesse contexto que eu conheci a deputada Bia Kicis. E quando a Bia foi eleita em 2018, ela me convidou para ser assessor dela. Eu fiquei muito feliz, pedi demissão na mesma semana do meu trabalho, no CNPq, e aí nós começamos... Ainda faltavam 3 meses para ela começar a trabalhar. Exatamente, exato. E nós começamos esse processo de trabalhar juntos. Porque até então o nosso convívio era em manifestações, frequentando a Câmara. Nós convivemos juntos de 2014 até 2018, até ela ser eleita. Mas não era um trabalho ainda. Exato. E aí, de 2018 até hoje, esse convívio começou em 2018 e, graças a Deus, até hoje permanece esse convívio no trabalho, né, nas mesmas pautas, agora convivendo ali lado a lado, um aconselhando o outro. E para mim é muito prazeroso, porque a Bia é minha eterna madrinha política, né? Essa relação começou em 2014, já são 10 anos, né? Estamos em 2024, e graças a Deus essa relação é muito consolidada, é uma relação firme de amizade, de muito carinho. Ela abre espaço até mesmo para que eu pegue duro, muitas vezes com ela, né? Porque eu tenho que fazer meu papel de assessor. Ela sabe que eu não sou muito de ficar puxando saco, eu pego duro muitas vezes, faço críticas, e a gente vai caminhando juntos dessa forma. E é muito bom esse relacionamento, é uma relação de amizade mesmo, de fato, sabe? Não é só o trabalho. Dos conselhos que ela já te deu, qual foi o melhor? Não desista. Dos conselhos que você já deu para ela, qual foi o melhor? Não desista. Principalmente quando o nome dela começou a ser ventilado para assumir a presidência da CCJ. E ela enfrentou um momento muito difícil. Eu acredito que tenha sido o momento mais difícil que ela tem enfrentado, porque a imprensa começou a rotular de extremista, de radical, começou a dizer inverdades. Ainda hoje diz, mas nesse período foi um período muito turbulento, sabe? Porque foi um momento de recuar, de ter poucos posicionamentos e de orar, de crer no Senhor ali, de realmente acreditar que ia dar certo em algum momento. E o trabalho de assessoria é justamente trazer essa mensagem de acalento, essa posição de que vai dar certo, sabe? Por que você acha e ela acreditou. Que esse rótulo de extremista é colocado? Porque a gente conhece a Bia, a gente sabe que ela está longe de ser uma extremista. Ah, com certeza. O posicionamento dela como deputada está longe de ser um posicionamento extremista. Por que você acha que ela recebe esse rótulo de alguns órgãos, de alguns veículos de comunicação? É porque ela costuma dizer verdades inconvenientes. Quem diz verdades inconvenientes
é rotulado de extremista, de direitista, bolsonarista. Então, o posicionamento dela todos os posicionamentos dela, todas as falas dela são verdades inconvenientes. São verdades que precisam ser ditas, mas a sociedade não está acostumada a ouvir verdades. Foi exatamente por isso que o Bolsonaro foi eleito. Porque ele diz verdades inconvenientes. E as pessoas, a boa parte da população, se sente representada por esse discurso, que é forte, que é um discurso que precisa ser dito, sabe? São verdades. São verdades, são verdades. A verdade é sempre melhor. É sempre melhor. Eu vou pular, depois a gente volta para o assunto que a gente estava conversando, mas já que você mencionou o presidente Bolsonaro, você falou assim, grande parte das pessoas concordam. Uhum. Eu vou divergir de você só porque, na minha opinião, não é só grande parte, é a maioria absoluta dos brasileiros concorda com ele. Aliás, eu recebi um vídeo hoje desmentindo o PT ou desfazendo o L em 30 segundos, alguma coisa assim. A pessoa perguntou, lá no interior do Nordeste, perguntou assim, você é a favor ou contra o aborto? Aí o cara respondeu, sou contra. Você é a favor ou contra a liberação das drogas? Ah, eu sou contra. Você é a favor ou contra as saidinhas dos bandidos da cadeia? Ah, eu sou contra. Você é Lula ou Bolsonaro? Aí o cara respondeu, sou Lula. E aí o entrevistador falou, você não pode ser Lula. Porque o Lula pensa o exato oposto do que você está respondendo aqui. Então a maioria dos brasileiros, a maioria absoluta, concorda com o Bolsonaro. Alguns deles não sabem que concordam com o Bolsonaro. Porque eu acho que ainda há uma manipulação na informação. É por falta de conhecimento, muitas vezes. Porque a informação não chega. Não chega, exatamente. Como deve chegar. Perfeito. A mídia manipula as informações. O fato é que hoje saiu uma pesquisa dizendo que 70,7% dos brasileiros que moram na região centro-oeste e 60,8% dos brasileiros que moram na região sudeste reprovam o governo Lula. Como é que você vê essa diferença de aceitação, essa diferença, né, absurda de aceitação entre o Bolsonaro e o Lula? Porque são governos completamente diferentes. O Lula só pensa em taxar, só pensa em gastar nosso dinheiro com a esbanja. Ele só pensa em uma alta carga tributária. Uma das primeiras coisas que ele fez quando assumiu o governo foi aumentar a máquina pública, né? Hoje a gente tem 40 ministérios. Alibaba. A gente tinha 23, olha só a diferença. Ministério do Planejamento e Ministério da Economia. Não pode, os dois parece que não convergem, né? Um mais pedido que o outro. Então, aumento na máquina pública e as pautas de costume têm um grande peso na sociedade. O aborto, ideologia de gênero, a própria linguagem neutra, agora que faz parte dessa agenda identitária, a questão do ativismo LGBT, o sequestro das nossas liberdades, a imposição da censura, você não poder se posicionar na internet. Tudo isso mexe com o sentimento das pessoas. As pessoas querem ter liberdade para empreender, para ter sua arma, para defender sua família. E o governo Lula é contra tudo isso. Ele diverge da população em todas as pautas. Então, existe uma grande diferença entre o governo Lula e o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, a primeira coisa que fez foi enxugar a máquina pública, você tinha menos ministérios, você tinha liberdade para empreender. A lei da liberdade econômica, por exemplo, né, que foi aprovado no Congresso Nacional, agora mesmo fez 5 anos da lei da liberdade econômica, plenário da Câmara dos Deputados lotado, com muitos empresários participando. E todos muito tristes, né, com tudo que está acontecendo com o nosso país. Porque o Lula já fez o quê? 15 viagens. Dessas viagens, quais são as relações comerciais que foram produzidas? Quais as relações que ele trouxe para o nosso país? Quais são os benefícios que vieram de fora até agora? Nenhum. O desemprego está aumentando, a inflação descontrolada. Ele só sabe viajar e gastar nosso dinheiro. É só isso que ele sabe fazer. Então existe uma enorme diferença. E você acha, pela sua resposta, eu concluo que a população hoje enxerga o que é o governo PT e já não acredita mais no Lula da campanha. Até os professores agora em greve, vários institutos federais, universidades federais em greve, professores, alunos, desfazendo L, arrependidos, porque o discurso dele foi durante a campanha e a prática diz exatamente o contrário. Era isso que eu ia falar, porque o Lula da campanha é O Lula da campanha ele vai à missa, ele vai a culto evangélico, ele é contra o aborto,
ele é contra as drogas, ele é da família tradicional. Exato. Aí o Lula no governo é o exato oposto disso. O aborto, assim, para mim a maior mentira, mais deslavada de todos foi quando ele disse que ele era contra o aborto. Porque um dos primeiros atos do governo dele foi retirar o Brasil de signatário daquele acordo entre os países. De um pacto pró-vida, que foi constituído no governo Bolsonaro. Perfeito. Então, eu acho que hoje a sensação que eu tenho é muito parecida com a sua. Hoje o brasileiro olha e fala, esse cara é um mentiroso. Porque o brasileiro tem memória curta. A gente tinha esquecido o tanto que ele é mentiroso. Muitos de nós esqueceram, infelizmente. E agora está posto aí para todo mundo. E a reprovação dele de 70% no Centro-Oeste mostra, pelo menos para essa região do Brasil, que nós estamos dando uma guinada para a direita muito parecida com o que aconteceu na Europa. E eu queria que você comentasse um pouco sobre as eleições municipais e o que você, como presidente do PL Jovem, espera que vai acontecer no Brasil. Bom, eu sou muito otimista, Thiago. O próprio presidente Valdemar, presidente do PL Nacional, disse que eles têm pretensões aí de fazer pelo menos 700 prefeitos. E vai vir certamente uma enxurrada de vereadores, então vai ser um momento, uma guinada muito forte. Vai ser exatamente uma consolidação do trabalho que vai ser feito em 2026. Então acredito realmente que a gente vai conseguir eleger muitos prefeitos, muitos vereadores, a nossa base está vindo muito preparada, muito forte. Tem muitos jovens querendo entrar para a política. Eu torço para que esses jovens tenham o preparo necessário para conduzir um mandato, porque você sabe muito bem que um mandato não é fácil. O processo legislativo ele não é tão simples como parece. Assim, Thiago, eu tenho uma preocupação, agora dentro do PL Jovem, eu falo muito com a galera sobre isso, sabe? Eu tenho uma preocupação muito forte com formação. Uma das primeiras coisas que eu fiz no PL Jovem foi falar sobre formação. Então, hoje... Formação acadêmica, né? Você ser instruído, você entender o que é política, o que é conservadorismo, o que é direita, o que é conservadorismo, o que é esquerda, de fato, o que é o movimento revolucionário, o que significa o movimento revolucionário. Depois você pensa em eleição. Exato. Primeiro estudar. Quando as pessoas me perguntam assim, o que eu preciso fazer para ser um bom candidato, para ser um bom político? Cara, a primeira coisa que você precisa fazer é sentar sua bundinha na cadeira e estudar. Eu entendo o seguinte, eu levo uma frase comigo desde o ensino médio, quem não senta para aprender, jamais se levantará para ensinar. Então, cara, se capacite, estude, leia os clássicos, faça um bom curso, os livros do professor Olavo, Roger Scruton, sabe? Existem tantos pensadores que a gente tem para você consolidar seus conhecimentos, estudar, se preparar. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi esse curso, né? A gente lançou agora o curso do PL Jovem, um curso de formação. Vão ser 12 encontros. No final do curso a gente vai ter, inclusive, simulação de debates, apresentação de seminários. Eu trouxe 2 professores muito bons, que é o professor Ricardo Caldas e o professor Paulo Kramer, ambos da Universidade de Brasília, cientistas políticos, nomes realmente de peso da universidade. Então, eu até me sinto assim um pouco esperto, porque eu consegui trazer esses 2 caras pro PL Jovem, né, para implementar esse curso aí para a galera. E tem que entender o cenário, tem que aprender a se posicionar, tem que aprender a entrar num debate para não perder. E aí você pensa depois em eleição. Tá, era isso aí que eu ia perguntar. A gente viveu uma eleição em 2018. Então, antes disso, vamos só separar aqui. Uma coisa é o candidato, outra coisa é o político. Nem todo mundo que tem voto é bom político e nem todo mundo que seria um bom político tem voto. Exato. Então, a preparação deve se dar... Primeiro estuda, aprende, porque se você ganhar a eleição, você vai ter que ser um bom político. Uma hora você vai ser posto à prova. Uma hora isso vai acontecer. Mas não adianta você só se preparar se você não tiver um bom trabalho aqui para possibilitar que você vire político. Algumas pessoas venceram as eleições em 2018, muitas delas, na onda do Bolsonaro. E a impressão que eu tenho é que nós tínhamos grandes nomes, como a Bia, por exemplo, uma grande deputada. Primeiro mandato dela, mas ela se revelou uma excelente parlamentar. O resultado disso, para mim, é que ela saiu de 86 mil votos para 215 mil votos. Ela quase triplicou a votação dela. Mas tinha muita gente ruim também naquela legislatura. Nossa. Você percebe melhora no perfil do político de direita em termos de preparação para o debate público? De 2018 para cá, sim, eu percebo uma melhora. Até mesmo de organização.
Em 2018, claro, todo mundo estava aprendendo ali, primeiro mandato, muitas pessoas não conheciam como que funcionava o trabalho legislativo, comissões, como que funcionava uma audiência pública, frente parlamentar, apresentar um projeto de lei, PEC, contar voto, tudo isso é muito importante. Você sabe, como deputado aqui, o parlamentar ele precisa agir de forma estratégica em vários momentos no mandato. Então, eu percebo realmente uma melhora. Hoje, eu vejo que a oposição no Congresso está muito mais organizada. Hoje a gente tem reuniões semanais para discutir as pautas. A oposição à direita, claro, né? A oposição ao desgoverno. Então, hoje está muito mais organizado, porque você tem reuniões ali para debater as pautas, você tem reuniões para unificar os discursos na tribuna, você tem parlamentares competentes que fazem a contagem dos votos para apresentar um projeto de lei, você tem parlamentares competentes conduzindo as comissões, você tem a Carol Detoni, que está presidindo a CCJ, o Nicolas, o Fraga, que está conduzindo a Comissão de Segurança Pública, o Sanderson, que está na Comissão de Agricultura, salvo engano, não lembro agora. Mas são parlamentares do PL, de oposição, que são muito preparados. Tem o Zucco, né, que conduziu muito bem a CPI do MST. Então, cada um está pegando pautas que tem relação, sabe, com a personalidade mesmo. Sim. Porque não adianta você colocar um parlamentar que não tem nenhum conhecimento jurídico para presidir a CCJ. Sim. Não faz o menor sentido. Não estou falando que ele não é capacitado, mas tem que ter uma bagagem jurídica para você assumir um cargo, né? E assumir de forma eficiente. Então eu percebo que realmente existe uma melhora de 2018 para cá. No processo legislativo, eu percebo isso claramente. Legal. A gente... Até no trabalho da assessoria eu tenho percebido isso. Que a assessoria é a galera também. Nossa, demais, cara. O trabalho de assessoria dos deputados de oposição do Congresso é de primeira qualidade. Os técnicos, o pessoal que trabalha no plenário orientando, o pessoal que produz as notas técnicas, os apoios que a gente tem de fora da casa, né, que são os institutos que nos ajudam bastante com notas técnicas. Você falou de formação. Eu quero aproveitar aqui, vou parabenizar as equipes dos deputados. A gente acaba tendo relação com muitas equipes, porque fazemos aqui muitas sessões solenes, muitos lançamentos de frente parlamentar, muitas audiências públicas, e lá também, às vezes, somos convidados para estar. E acaba que a gente tem essa relação com as equipes e realmente dá para ver que são pessoas muito capacitadas. Então fica aqui o elogio a essas equipes. Cara, você falou de formação. A minha impressão também é que as coisas estão melhorando, a gente tem parlamentares mais bem preparados. Vou te fazer uma pergunta de caráter pessoal. Tirando a Bia, quem é o melhor deputado federal de direita hoje? A Bia está fora. Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten, o melhor de direita? Sim. Ok. Eu posso fazer um ranking. Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira e Cristo Nieto. Cristo Nieto? Sim. Aí, a Cris Carioca? Cris Carioca. Cara, eu sou fã do trabalho que ela desempenha, da coragem que ela tem. Ela é uma parlamentar que não é tão popular nas redes sociais, mas faz um trabalho fenomenal. Eu acompanho o trabalho da Cris. Como foi que eu conheci a Cristo Nieto? Eu conheci a Cristo Nieto, ela nem era deputada, eu conheci em 2017. Teve uma audiência pública no Supremo sobre a DPF 442. E aí, eu lembro que a Lenise Garcia da UNB participou, a Cristo Nieto, a Janaína Pascoal, a Débora Diniz, né, que... Para quem não sabe, a DPF 442 era sobre o aborto. Sobre o aborto. E aí eu lembro que a Rosa Weber fez uma audiência pública no Supremo para discutir essa pauta, né, do aborto. E a gente começou um trabalho de coleta de assinatura nas igrejas. E eu lembro que eu encabecei aqui em Brasília esse trabalho de coleta de assinaturas. E eu saía enlouquecido em várias igreas daqui de Brasília contra a DPF. E aí, cara, na época a gente enviava pelos Correios essas assinaturas para Cristo Nieto, que ela chefiou esse trabalho a nível nacional. Desculpa, galera, a DPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, o que estava sendo discutido no Supremo? Era uma espécie de legalização do aborto pela via judicial. Era isso que estava sendo discutido, e a coleta de assinaturas era para que o Supremo não autorizasse o aborto pela via judicial. Exato. Uma ação que foi protocolada, inclusive, pelo PSOL, e está parada no Supremo, essa DPF. Essa discussão, por enquanto, está lá paradinha, e em algum momento vai ser ressuscitada. E foi exatamente assim, nesse processo aí, que eu conheci a Cristo Nieto. E aí, para minha surpresa, ela veio, candidata em 2018,
Eu nem sabia que ela viria candidata, veio e conseguiu ser eleita. E graças a Deus foi reeleita agora, né, em 2022. Legal. A Cris faz um grande trabalho, galera. Vale a pena você conhecer, você que não conhece, Cris Tonieto. Também admiro muito o trabalho do Marcel, que é um... Fiz um bom ranking, né? Fala sério. Cara. Fez. O Nicolas é um cara espetacular, muito jovem ainda, 28 anos, mas faz... Eu conheci o Nicolas, cara, ele tinha, acho que 1.500 seguidores na internet. A gente brinca porque eu falei assim, cara, quando eu te conheci, só tinha mato. E hoje ele é um fenômeno, né? É um fenômeno de rede social, um cara muito preparado, preparado inclusive para o debate. E a pergunta que eu te fiz sobre formação, ela ia um pouco nessa linha, porque eu percebo que às vezes os deputados, eles têm, os deputados e os cidadãos de maneira geral, eles têm boa intenção na hora de debater os assuntos, mas eles têm pouco fundamento. Então fica muito fácil para a esquerda vencer os debates. Ficava. Agora as coisas estão melhorando, a gente está se preparando melhor, está estudando e as coisas tendem a evoluir. Falando da DPF 442, tem agora um projeto de lei em tramitação lá na Câmara Federal, que é o projeto 1904 de 2024, que equipara o aborto ao homicídio. A pena do aborto vai ser equiparada ao homicídio. E tem um monte de conversa fiada circulando aí nas redes sociais e na própria imprensa tradicional sobre o projeto. Eu queria que você dissesse o que é verdade e o que é mentira sobre o projeto para esclarecer as pessoas que estão nos assistindo. O grande problema desse projeto são os slogans. Criança não é mãe, estuprador não é pai. Eu concordo com isso. Só que você não pode fazer uma análise baseada em slogans. Ontem foi ao ar uma matéria no Fantástico, uma matéria absurda. Eles trouxeram casos específicos, né? Um caso de uma criança, inclusive, que foi estuprada, que teve que fazer o procedimento de aborto, parece que foi para outro estado, inclusive, né? Ela era do Espírito Santo e foi para Recife fazer esse... Foi até um caso que aconteceu em 2020, durante a pandemia. Foi um caso que gerou bastante comoção nacional, vários parlamentares se posicionaram na época. E o grande problema são os slogans. O que está em debate? Primeiro, esse projeto ele nasceu de uma indignação do parlamento. O CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, publicou uma resolução direcionada aos médicos. O Conselho Federal de Medicina é composto por cientistas, pelo amor de Deus, por médicos, eles entendem do que estão falando. Que proibia a assistolia fetal a partir das 22 semanas de gravidez. O que é? Porque a assistolia fetal é cloreto de potássio, é uma agulha que é enfiada na barriga da mãe, que é direcionada ao coração do bebê, para dar uma parada cardíaca no bebê, e o bebê morre. Ou seja, de qualquer forma, o parto vai acontecer, Thiago. Só que nesse caso, a mãe vai parir um cadáver. Porque com 22 semanas já tem um bebê. Já é viável. Com 22 semanas, exatamente. O projeto, ele equipara o aborto ao crime de homicídio. Deixa eu me corrigir. Não é que com 22 semanas já tem o bebê está lá desde a fecundação. Sim. Mas com 22 semanas é necessário fazer um parto para retirar aquele bebê. E ele já sai podendo viver. Sim. É viável, a partir das 22... Exatamente. É importante dizer que nós somos contra o aborto. Eu, pessoalmente, Evandro, sou contra o aborto em qualquer fase da gravidez. Eu sou a favor da vida desde a concepção. Exato. Agora, o que está em debate, esse projeto de lei, trata especificamente do caso das 22 semanas. A partir das 22 semanas, que é o período que o Conselho Federal de Medicina considera que o bebê é viável fora da barriga da mãe. Fora da barriga. Ou seja, se o parto acontece nesse período... A criança vive. Agora, a preocupação... A pergunta é, para que matar? Para que matar se pode... Exatamente, se o parto vai acontecer de qualquer forma, por que parir um cadáver? Não vai ser muito mais doloroso para a mãe, cara, parir um cadáver, um bebê morto? Porque a criança, ela pode ter a criança, no caso, ou uma adolescente, ou uma mulher, ela pode ter a criança e colocar a disponibilidade, colocar disponível para adoção. Para adoção. Para adoção. Então, é um caso realmente muito complicado, porque a esquerda se aproveitou dessa pauta para pedir liberação do aborto em todos os casos, né? Eles estão utilizando esse projeto para escancarar essa solicitação de aborto em todos os casos. Aí está acontecendo manifestações aí em vários estados, teve lá na Avenida Paulista. Então, acho que, infelizmente, a esquerda... A assistolia fetal pode em animal? Não, não pode. É proibido pelo Conselho Federal Veterinário. Não pode em animais, cara.
e querem autorizar para crianças, para um bebê, é realmente muito cruel. Inclusive, hoje no Senado Federal, teve uma audiência pública, uma sessão de debates. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Irã, estava lá, ele falou, defendeu a resolução do Conselho. O relator dessa resolução do CFM estava lá para defender, evidentemente, essa resolução, e vários vídeos foram colocados. A TV Senado, Tiago... Você começou falando da resolução, sim, porque a indignação, o projeto de lei nasce por causa da resolução. Você nasce falou, mas por causa da o que resolução. aconteceu, eu acho, ou eu acabei me perdendo aqui. O que aconteceu com a resolução? Por que precisou do projeto de lei? Porque o Supremo Tribunal Federal derrubou a resolução. E em resposta à decisão do ministro Alexandre de Moraes, o parlamento se posicionou apresentando esse projeto de lei. É porque eu fui falando... eu nem sei se você chegou a falar ou não. Não falei. Eu fui citando vários tópicos soltos e não falei da decisão do Supremo em derrubar a resolução. Foi por isso que o parlamento resolveu se posicionar. Em resposta ao Supremo. Então, pessoal, a gente tem um assunto tido por polêmico, né? Que é a questão do aborto. O que o projeto de lei discute não é se o aborto pode ser realizado quando a mulher foi estuprada ou não. Não é se o feto é anencéfalo ou não. Não é isso. É o prazo. O que o projeto de lei que está em discussão agora discute é o prazo de 22 semanas, porque havia uma resolução do Conselho Federal de Medicina dizendo que após as 22 semanas não deveria ser autorizada a assistolia fetal, que é literalmente você matar o bebê no útero da mãe com uma agulhada, uma injeção que vai fazer o coração dela parar. O que está se discutindo é só isso. Depois das 22 semanas, pode ou não pode ser realizado o procedimento de aborto? O CFM, os médicos, portanto, entendiam que não. O Supremo Tribunal Federal, provocado, não foi de ofício, é bom que se diga, provocado, falou que esta resolução do Conselho Federal de Medicina era inconstitucional. E o Congresso Nacional decidiu legislar sobre a matéria para pacificar, né? Para deixar tudo claro, para que a população saiba qual é a regra. Sim. Então, não está aqui... E o projeto, inclusive, é válido lembrar, porque o que a esquerda tem dito? Criança não é mãe. Vocês querem penalizar uma criança, querem forçar uma criança a ter outra criança. Agora, o projeto prevê perdão judicial. Vai prender uma criança de 14, 15, 16 anos de idade? Óbvio que não, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que existe o ECA, o Código Penal não prevê penalidades. Menor de 18 anos não comete crime no Brasil. Exato. Então, o Código Penal está aí para esclarecer toda essa situação e o projeto prevê, inclusive, como a própria Cristonieto disse numa entrevista, prevê perdão judicial. Sabe o que me chama muita atenção nisso tudo, Evandro? É a deslealdade como a discussão é posta. Então, a esquerda ela é muito boa de criar jargões. Sim. E esses jargões, quando eles são bem utilizados, eles geram gatilhos mentais nas pessoas, que as pessoas tendem a ficar a favor da esquerda por causa do gatilho mental que é criado. Porque eles reduzem uma discussão que é séria e complexa a um jargão. Estuprador não é pai. Não, estuprador é um vagabundo que devia estar preso. Sim, exatamente. E que devia ter uma penalidade muito maior do que a da pessoa que foi estuprada. Então, como é que você resolve isso? Aumentando a pena do estupro. E tem até projetos avulsos, vários projetos agora, que aumentam a pena do estuprador. Eles transformam essa discussão numa discussão de jargões e mentem descaradamente. Eles não têm nenhum tipo de compromisso. E sabe o que é pior disso tudo? A verdade. São jornalistas, a mídia dando voz para essas mentiras deslavadas. Isso é o pior, porque o jornalista ele está ali para informar as pessoas, para colocar os dois lados da moeda. Por que o jornalista convida só um lado para debater, só um lado para colocar o seu posicionamento? A sua opinião. O doutor Irã, que é o presidente do Conselho Federal de Medicina, até agora não foi convidado para nenhuma entrevista para esclarecer essa resolução. O porquê que o Conselho Federal de Medicina publicou essa resolução? Porque há uma razão médica para isso, né? Então, é um negócio muito complicado. São várias incongruências, porque a mesma esquerda que fala do estuprador vota contra as saidinhas. A esquerda que fala em ciência vota contra as saidinhas.
votar a favor das saidinhas contra a proibição das saidinhas. Exatamente. É a esquerda que defende a ciência, mas se posiciona contra uma resolução que foi publicada por médicos, por cientistas. Então não faz o menor sentido. Eles vivem de jargões, como você falou, de slogans. Eles não querem um debate sério. E se você for analisar, essa mesma galera que está agora lutando, isso é a Agenda 2030 da ONU, claro, a pleno vapor. Claro. Essa galera que está lutando contra os bebês no ventre da mãe é a mesma galera que vai lutar pelos ovos de tartaruga. Uhum. Se a pessoa está andando na praia, pisa no ovo de tartaruga, quebra, é um problema grave. Ou se anda de jet ski do lado da baleia, e pode ser importunação à baleia. É a esquerda que escreve cartinha para cavalo. Cartinha aberta. Exatamente. Mas é a favor... Exatamente. Então, é uma de aborto. Demagogia, uma hipocrisia, um negócio surreal. E aí eu vou aproveitar e vou pegar aqui o que o Lula falou. Ele escreveu no Twitter dele: eu, Luiz Inácio, sou contra o aborto. Mas já que o aborto é uma realidade, nós temos que tratá-lo como uma questão de saúde pública. Foram as palavras que ele usou. Se esse raciocínio vale para o aborto, vale para tudo. Então ele deveria escrever lá no Twitter dele: eu, Luiz Inácio, sou contra o feminicídio. Mas já que o feminicídio é uma realidade, eu vou tratar como uma questão de saúde pública. Não é? Exato. Eu, Luiz Inácio, ele deveria dizer: eu sou contra o homicídio também. Mas já que o homicídio existe, ia ser até legal, porque ele usa o bonezinho lá do CPX dele, né, galera? Então, já que é uma realidade, tem que ser uma questão de saúde pública, que essa lógica tem que valer para tudo. Tem que valer para tudo. Ou você tem um raciocínio minimamente coerente, ou você não pode ser uma pessoa pública, porque você atira para todos os lados, e é isso que o PT faz, é por isso que o PT ele se destrói, e não vai durar muito tempo no poder, mas nós estamos numa batalha, Evandro, a meu ver, e isso até me... Porque quando eu vejo, ele é muito descarado, o Lula, velho, ele mente descaradamente, mas nós estamos numa batalha que é a batalha do pensamento. Sim. Nós precisamos que as pessoas pensem, nós precisamos mostrar os fatos para as pessoas, para que elas tomem, escolham que caminho de pensamento elas querem seguir. E o brasileiro, via de regra, é a favor da vida. Sim. Então, eu não tenho dúvida que a gente está do lado certo nessa batalha. Eu tenho a honra de presidir aqui na Câmara a Frente Parlamentar em Defesa da Vida desde a concepção, porque eu sou absolutamente contra o aborto. Em absoluto. Nesse caso das 22 semanas, não tem nem o que discutir. E tive a honra de ser convidado pela Cris Tonieto para estar lá no dia da sessão solene que ela fez. Então, tem uma galera muito engajada e muito disposta a batalhar essas batalhas. E se Deus quiser, a Agenda 2030 não vai ter o sucesso. E falando de comportamento de político, nós passamos 4 anos do governo Bolsonaro com o Bolsonaro sendo atacado, acusado, na verdade, de ter criado um gabinete do ódio. Nunca se comprovou o gabinete do ódio. Mas a imprensa tradicional falou disso quase que diariamente. Lula foi retirado da cadeia, alçado à presidência da República, e essa história do gabinete do ódio, ela ressurge no caso da Mind8. Não sei se você vai lembrar, eu imagino que sim, isso foi abafado, como se não tivesse acontecido, mas agora surge de maneira muito clara para todo mundo a existência de uma milícia digital do PT. Como é que você enxerga a existência, e hoje só não vê quem não quer, de uma milícia digital do PT, paga, ao que tudo indica, as investigações vão comprovar ou não, mas paga, ao que tudo indica, com dinheiro público? Tiago, antes de comentar sobre o gabinete do ódio do PT, só complementando o que você disse em relação ao Lula, o tweet dele lá em relação ao aborto. Eu sou a favor, eu sou contra o aborto, mas já que é um caso de saúde pública, temos que tratar de maneira séria. Ele quer abraçar os dois públicos. Eu sou contra o aborto, mas existe. Ele quer abraçar todo mundo. Só que pedir coerência desse cara é pedir demais. Não dá. Agora, em relação ao gabinete do ódio, a deputada Bia Kicis tomou essa iniciativa de protocolar. A gente já começou essa coleta de assinaturas. Salvo engano, a gente já tem 84 assinaturas para essa CPI ser protocolada. CPI do gabinete do ódio do PT, da milícia digital. E foi o Estadão, foi a mídia que publicou a notícia, trazendo em detalhes, aliás, listando alguns influenciadores. Tem até um tal de Tiago Souza Silva Rodrigues, eu não lembro muito bem o sobrenome dele, mas ele é um cara que vive publicando notícias falsas o tempo inteiro.
notícias assim, não são falsas só, são nojentas, sabe? Esses dias ele publicou, por exemplo, que o Nicolas Ferreira tinha saído do motel com aquele maquiador, que eu esqueci o nome agora, Agostinho. O maquiador da Dona Michele. Urgente, Nicolas Ferreira é flagrado saindo do motel com Agostinho. Cara, olha que bizarrice. Isso não é só fake news, é difamação, sabe? É querer jogar o nome das pessoas na lama. E aí já inventou notícias falsas com o nome do Valdemar, do presidente Jair Bolsonaro, vários parlamentares. É muito engraçado. Porque E ele vai soltando essas mentiras, ele usa esses títulos chamativos, né, para as pessoas assistirem o vídeo, e aí não é nada daquilo que ele colocou no título. Só que é uma mentira deslavada, e ele está recebendo, segundo o Estadão, verba pública. Ou seja, existe uma organização dentro do Palácio do Planalto, reuniões que são feitas, não sei se semanalmente ou mensalmente, que ele participa, e ele é orientado a publicar essas notícias falsas no Twitter, para mobilizar, para fazer narrativa, para construir essas mentiras. E o que acontece? A oposição se mobiliza para desconstruir essas narrativas, e o governo Lula vai fazendo falcatruas, enquanto a gente está desconstruindo essas narrativas, né, essas mentiras. A oposição se organiza para desconstruir a gabinete do ódio. Quando eles se organizam, é gabinete do que eles chamaram? Da ousadia. Ousadia, não é gabinete do ódio. Inclusive, nesse inquérito aí, tem um inquérito das milícias digitais que foi prorrogado, acho que pela 12ª vez, pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu estou nesse inquérito. Não por ser o Evandro, porque eu sou a formiguinha, mas por ser assessor da deputada Bia Kicis. Eu fui inserido nesse inquérito lá em 2020, durante a pandemia. Tive que prestar depoimento 3 vezes na Polícia Federal. Não tive acesso aos autos do processo. Não sei do que eu estou sendo acusado. A única coisa que eu tive acesso foi que eu coordenei de forma administrativa essa milícia digital, com vários outros influenciadores. E estou lá nesse inquérito até hoje, sem saber o que eu fiz de errado. E a internet, assim, esse negócio da milícia é muito engraçado. Tem que fazer uma separação aqui. Primeiro, a galera receber orientação do governo sobre o que deve postar e receber dinheiro é uma coisa. A outra coisa há uma multiplicação orgânica, isso é muito natural, há uma multiplicação orgânica de determinado tipo de conteúdo, por aderência mesmo, por afinidade. Então, quando você pega um vídeo, vou dar exemplo aqui, do Nicolas, eu peguei o vídeo do Nicolas explicando o PL 1904 e eu postei na minha rede social, ninguém me pediu, velho. É porque eu olhei e falei, cara, isso aqui é um conteúdo legal. E isso acontece centenas de milhares e milhões de vezes ao redor do Brasil com conteúdo de direita, porque o brasileiro é de direita. Então, quando o brasileiro vê um conteúdo da deputada Bia, por exemplo, ela está falando aqui sobre liberdade econômica, é natural que ele compartilhe. Que as pessoas compartilhem. Isso é natural. Não precisa de organização para isso. Precisa de pauta boa. Precisa de falar o que as pessoas acreditam. E é isso que a esquerda não se conforma. É que o Bolsonaro se tornou o fenômeno que ele se tornou porque ele fala o que as pessoas acreditam. Basta ver o alcance das redes sociais do Bolsonaro e o alcance das redes sociais do Lula, pelo amor de Deus. Você não tem gabinete de nada aí. Você tem um cara falando de maneira nua e crua aquilo que a população acredita. É simples desse jeito. Naturalmente, as pessoas vão repostar, vão compartilhar. Você lembra daquelas lives semanais que o Bolsonaro fazia toda quinta-feira? Todo mundo lembra. E aí, no início do governo Lula, você viu que o Lula... Ele quis copiar, flopou. Não tem ninguém interessado em ouvir esse cara, nem a própria militância dele. Acho que a própria militância deve estar cansada de ouvir tanta asneira, entendeu? Ele é tipo o Biden brasileiro, entendeu? Não fala coisa com coisa, meu. Cara, ele não tá falando coisa com coisa mesmo. Agora, pra gente ir pro último assunto, ainda polêmico, aliás... O último já? Talvez esse Como assim? seja... Eu tô gostando muito. Esse seja o ao vivo... Esse é o primeiro ao vivo, mas talvez esse seja o episódio mais polêmico de todos, em que nós tocamos em mais assuntos polêmicos. E é muito interessante, porque o momento da nossa nação hoje tem polêmica. Eu estou olhando para a câmera errada, o pessoal me apontou ali. Bom, eu tenho que olhar para cá também. Okay. E aí, para onde é que eu olho, velho? Diz aí para lá. Então, e olha para lá. Nós temos hoje uma frente parlamentar na Câmara Federal contra a doutrinação nas escolas. Você é um cara que é um grande defensor e entusiasta da escola sem partido. O movimento Escola Sem Partido nasce para enfrentar a doutrinação nas escolas,
mesmo que com outro nome agora, há um trabalho sendo feito de maneira muito intencional e muito propositiva, capitaneado pelo deputado Gustavo Gayer, na Câmara Federal. Como é que você enxerga esse movimento da direita no sentido de tirar as garras das esquerdas das escolas e fazer com que as nossas crianças sejam ensinadas apenas com as disciplinas curriculares e não com doutrina ideológica? Tiago, eu não consigo falar do problema de doutrinação sem mencionar o Escola Sem Partido. Porque eu nasci do Escola Sem Partido, eu fui parido pelo Escola Sem Partido. Aliás, eu comecei a me posicionar politicamente porque eu assisti algumas palestras do Miguel Najib lá em 2014, comecei a frequentar a Câmara dos Deputados, algumas audiências públicas. Lembro perfeitamente que a deputada Bia, na época ativista, fez uma apresentação, uma audiência pública, para falar sobre um relatório da ONU. Um relatório que a ONU publicou se posicionando contra o Escola Sem Partido, porque eles diziam que seria o mesmo que censura em sala de aula, o que é justamente o contrário. Dentro de sala de aula, o aluno ele tem o direito de ouvir os dois lados da moeda. O que acontece é que hoje existe uma campanha muito forte dentro das universidades, das escolas, para que só um lado seja posto, seja colocado para o estudante. Quando o estudante sai do ensino médio e entra na universidade, a cabeça dele já está feita. Muitas pessoas acham o seguinte: não, agora meu filho vai entrar na universidade, ele vai ser doutrinado. Cara, a doutrinação começa no maternal, no ensino básico. Quando ele sai do ensino médio, ele já está com a cabeça completamente formada. O Olavo diz que o jovem corajoso não é aquele que abraça 2.000 alunos na universidade em detrimento dos pais. É aquele que abraça os pais em detrimento dos seus coleguinhas da faculdade. Esse sim é corajoso, porque é do lado dos pais que está a verdade. E o Escola Sem Partido, cara, é a menina dos meus olhos. Porque a gente não pode só falar do problema, a gente tem que falar das soluções para combater o problema, certo? E o Escola Sem Partido, ele oferece alguns mecanismos jurídicos para combater a doutrinação. Além do projeto de lei específico que trata da gravação de aulas, né, para que seja permitido que o professor seja gravado em sala de aula. E aquele professor que faz doutrinação, ele se preocupa. Agora, o professor que trabalha com seriedade, com ética, com respeito aos direitos dos alunos que eles têm, que está previsto na Constituição, eles não se preocupam. É até uma proteção. É até uma proteção, inclusive, para o professor. Além desse projeto que permite gravação de aulas, tem o próprio projeto de lei do Escola Sem Partido que prevê a fixação de cartazes, colocando ali os deveres e direitos dos professores. O que é que eles podem fazer em sala de aula e o que é que eles não podem. Hoje, por exemplo, existe uma confusão muito grande em relação à liberdade de cátedra. Liberdade de cátedra não é liberdade de expressão. Imagina só, Tiago, se o professor tivesse liberdade de expressão em sala de aula. Ele chegaria na sala de aula e falaria sobre cinema, sobre como foi o fim de semana dele, sobre o estado de saúde dele, sobre posicionamentos pessoais da vida dele. Não, ele não está ali para... Ele está para ensinar o conteúdo. Ele está ali para ensinar o conteúdo. Se ele é professor de matemática, ele vai falar sobre matemática, sobre números, sobre cálculos. Se ele é professor de português, é português. Ele tem que se limitar às competências dele. Então, existe essa confusão. Dentro dessas atribuições, ele tem liberdade de cátedra para dar a aula. Exatamente. Dentro da liberdade de cátedra, ele pode utilizar diferentes métodos para ministrar a sua disciplina. O que não é o mesmo de liberdade de expressão. São duas coisas completamente diferentes. Então, existe essa confusão de liberdade de cátedra e liberdade de expressão. E o Escola Sem Partido, inclusive, oferece mecanismos jurídicos, né? Tem o termo de objeção de consciência, tem um documento jurídico que permite que você procure o Ministério Público. Eu não lembro agora o nome do documento jurídico, fugiu, mas tem formas de você entrar com reclamação na ouvidoria, na Regional de Ensino, na Secretaria de Educação. Existem várias formas de você combater a doutrinação em sala de aula. Você sabe que eu ao percorrer... Desculpa, eu não parabenizei o Gustavo Gayer, né? Eu parabenizo o Gustavo Gayer porque ele encara de frente esse debate no Congresso Nacional, tem a frente parlamentar contra a doutrinação. Aqui o presidente sou eu.
E você é o presidente aqui. Parabéns pelo trabalho, então. Obrigado. Você sabe que ao percorrer o Distrito Federal e visitar várias escolas, conversar com os professores, com os diretores, eu percebi que a maioria dos professores e dos diretores não é de esquerda. E isso é muito interessante perceber, porque eles entraram na espiral do silêncio. O professor Olavo falava. Eles foram calados por uma minoria muito barulhenta. Muito barulhenta e muito bem organizada. Muito bem organizada. Então, eu vejo o nosso caminho à frente, ele é promissor, na medida em que os professores, a maioria deles, não quer competir com os pais. Né? Quer ensinar as disciplinas mesmo da escola e pronto. Mas dentro desse contexto todo que você falou, nós temos... Tem uma frase do Miguel Najib que é muito interessante. Ele fala o seguinte: ensine o seu filho a desconfiar do seu professor. Caso contrário, o professor vai ensinar seu filho a desconfiar de você, pai e mãe. O Gustavo Gayer falou aqui, quando eu entrevistei ele falou uma frase muito forte. Ele falou: do jeito que as nossas escolas estão hoje, o lugar mais perigoso para um pai deixar um filho é na sala de aula. Ele falou com estas palavras. Você imagina que um professor ele passa 4 horas por dia com seu filho. E muitas vezes no segredo da sala de aula. Muitos professores se aproveitam da audiência cativa do aluno para ministrar ali seus conceitos, sua visão de mundo, para ser amiguinho. Agora, essa é uma parcela dos professores. E o que nós precisamos? Que os professores que não fazem parte dessa parcela se levantem. Até existem muitos professores que são contra uma doutrinação dentro da escola, claro. Agora, dentro desse contexto que a gente está discutindo aqui, como é que você vê o Plano Nacional de Educação? Você chegou a dar uma olhada? Dei uma olhada. Eu participei do evento. Da CONAI? Da CONAI, fui lá. Realmente muito bizarro, porque a Conferência Nacional de Educação é o retrato do PNE, do que eles propõem para os próximos 10 anos. É doutrinação pura e simples. Não, peraí, vamos começar do começo. Quantas metas, quantos parâmetros objetivos nós temos para aferir a aprendizagem dos alunos no PNE? Não tem. Nenhum? É só doutrinação. Eu, pelo menos, não vi. Nem eu, e eu já li algumas vezes. Pois é. Quantos parâmetros nós temos para aferir, já falei o grau de aprendizagem, o número de alunos que completam o ensino fundamental e médio e têm capacidade cognitiva adequada em relação ao que foi ministrado? Não tem nem nota técnica sobre isso. Não? Não. Eu procurei. Não tem. Eu estou curioso, inclusive, para saber como é que esse documento, aliás, documento não, o PNE vai chegar. Como é que essa discussão vai acontecer no Congresso Nacional? Porque eu participei do evento... Para a galera aí, PNE é o quê? Plano Nacional de Educação. Vale por quantos anos? 10 anos. Quantos parâmetros técnicos tem para aferir a aprendizagem de aluno? Não tem. Nenhum? Não tem, não existe. Não existe. Língua portuguesa? O CONAI, Thiago, o que acontece? Eu não lembro agora quantos dias foram. Acho que foram 3 dias o evento. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília, lá na Universidade de Brasília. Foram vários colóquios. Eles colocaram... Cada sala tinha um colóquio diferente. O que a gente viu nos colóquios... Eu estou olhando para a câmera errada. Valeu, gerente. O que a gente viu... A câmera. Aí não. E eu estava olhando para cá. E ele falando, olha para cá. Vai. O que a gente viu lá... Aqui, ele corrigiu, inclusive a assessora do Gustavo Gaia participou de alguns colóquios. E o que a gente viu lá foi militância o tempo inteiro. Uma agenda ideológica. LGBTQIA+, transexualidade, agenda trans em sala de aula, a agenda dos próximos 10 anos, uma agenda ideológica. A gente não viu nada. Mas o menino nada de parâmetro. Aprender matemática? Ele não precisa aprender português? Não precisa. Não? Antigamente, matemática era 1 mais 1 é igual a 2. Hoje, se você falar que 1 mais 1 é igual a 2, você vai ser corrigido. Depende. Calma aí. Quem te falou que 1 mais 1 é igual a 2? Depende da sua análise. Sabe o que eu fico Depende pensando? do contexto. Você já pensou os engenheiros da próxima geração? Imagina. É muito complicado. Então, os colóquios já mostraram claramente o que vai ser o Plano Nacional de Educação, caso passe no Congresso Nacional. Acho muito difícil passar no Congresso Nacional, até porque a oposição vai apresentar muitas emendas ao texto, realmente muita coisa vai ser corrigida. E na Conferência Nacional de Educação, que foi o evento ali de fechamento,
O que eu vi ali, Tiago, foi muito bizarro. Eu vi a reitora da Universidade de Brasília, porque a reitora, ela fala pelos universitários. E ela não fala só por uma parcela dos universitários, ela fala pela administração, ela fala pela universidade. E dentro da universidade você tem alunos conservadores, alunos liberais, e ela estava participando de um evento político-partidário. Ela falou ali como reitora da Universidade de Brasília, como presidente do sindicato que representa todas as universidades públicas do país. Olha que gravíssimo isso. Eu até comentei no evento que você fez aqui que isso fere o princípio da impessoalidade. Porque ela não pode usar a administração pública da universidade para fazer proselitismo num evento político partidário. Esse evento que você vê aqui a gente fez uma audiência pública para debater a CONAI. Para debater a CONAI. E aí, na minha fala, eu denunciei o comportamento da reitora, que condiz com o cargo dela. Fere o princípio da impessoalidade. Ela faz isso o tempo inteiro, na verdade, né? Cara, isso aí eu percebo que as pessoas que ocupam cargos públicos, elas têm muita dificuldade de separar isso. Então, às vezes eu, como deputado, eu vou fazer um pronunciamento da tribuna, eu estou falando como parlamentar. Isso é uma coisa. Eu vou lá e eu falo o que eu acredito, estou representando a parcela da população que me elegeu. Sim. Outra coisa é eu vou num evento representando a Câmara Legislativa do Distrito Federal. O seu discurso eu não é estou outro. falando em meu nome, cara. Eu não posso falar em meu nome. Aqui tem deputado de vários espectros políticos e eu tenho que respeitar, representando a Câmara Legislativa, eu tenho que respeitar isso e eu tenho que falar de maneira institucional. E eu percebo, a gente acaba indo em muito evento, eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade enorme de fazer essa separação. Uma coisa é quando eu estou falando por mim, ou pela parcela da população que me elegeu. Sim. O seu discurso pode ser mais fervoroso, porque é direcionado. É um discurso conservador, é um discurso de direita. Agora, quando eu estou falando pela Câmara Legislativa, aí não, meu amigo. É institucional. Eu tenho que falar institucionalmente. E às vezes eu percebo que tem essa dificuldade. E sabe o que é pior em relação aos reitores? É que eles não podem ser convocados pelo Congresso Nacional para prestar esclarecimentos. Hoje, em nome de uma suposta autonomia, nem policial pode entrar no campus. Olha que baixaria. O que rola na Universidade de Brasília, em várias outras instituições públicas, é um absurdo. Porque o policial não pode entrar, ele só pode agir fora da universidade. Até tem uma PEC da deputada Bia Kicis, que foi protocolada na Câmara dos Deputados, que prevê que reitores possam ser convocados, para que eles sejam colocados ali no rol de autoridades a serem convocadas pela Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre o trabalho que ele está desempenhando na universidade. Porque hoje não pode, imagina. E a gente tem que começar a trabalhar nessa PEC, porque é uma PEC muito importante. Tem que poder. Cara, caminhando para o final, nós estamos em junho de 2024. A gente tem uma grande eleição municipal agora em outubro. Esperamos que a direita saia muito fortalecida, tanto na eleição de prefeitos, quanto na eleição de vereadores. Aliás, vou aproveitar aqui para desejar muito boa sorte para a nossa amiga Zoe Martins, que é a candidata a vereadora lá por São Paulo. Minha vereadora. Que Deus abençoe. Nossa vereadora. Aliás, se ela fosse candidata aqui em Brasília, estava eleita com alguma facilidade, mas lá eu acredito muito no que o presidente Valdemar falou. Ela vai ser a vereadora mais votada de São Paulo e do Brasil. Eu acredito que ela vai ser puxadora de votos. Eu também. Eu confio no potencial da Zoe, ela é uma menina maravilhosa. Tomara que a gente faça um grande trabalho. Zoe, um beijo para você. Deus te abençoe, que dê tudo certo na sua campanha e que você consiga um mandato para representar nossos princípios, nossos valores. Nós estamos juntos daqui. Amém. E em 2026 a gente tem uma outra eleição que essa, na minha opinião, é a mais importante da história do Brasil. Não é só a eleição presidencial, porque o professor Olavo de Carvalho falava assim, a gente ganhou a cereja do bolo com o Bolsonaro, o bolo é todo da esquerda e a gente está achando que ganhou o mundo. O bolo é a trama da sociedade, os pequenos espaços. Perfeito. E a gente agora tem a possibilidade de, em 2026, chegar lá muito mais bem preparado, porque o nosso tecido social está sendo preparado pela direita. Nós tivemos eleições de conselho tutelar, onde a direita varreu a esquerda. Nós estamos entendendo a importância de ocupar espaços, de nos manifestar aqui politicamente, e estamos entendendo... O movimento está mais organizado. Muito mais organizado. E estamos entendendo bem a importância de ocupar
os lugares, os cargos eletivos também. Bom, diante de tudo isso, eu primeiro faço um agradecimento a você. Para quem não sabe, o Evandro seria candidato em 2022, recuou da candidatura dele, e ao recuar da candidatura dele, foi um dos caras que muito me ajudou a estar aqui hoje. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar isso publicamente, eu falo, porque isso muito me orgulha. Saber disso e lembrar disso me traz uma sensação muito boa, por conta do seu caráter, por conta de quem você é. E tem um dia que foi muito marcante, que a gente estava numa casa e uma moça estava conversando contigo e eu cheguei perto da conversa, você me chamou e falou para ela, ó, é para você votar nele, porque votando nele você está votando em mim. Você lembra disso? Acho que eu lembro. Acho que foi no Instituto Conservador Liberal, eu acho. Estava tendo um almoço lá, não me lembro bem onde foi. E aquilo me marcou muito. Falei, caramba, velho, que legal. Então, te agradeço. Eu acho que eu apostei no cavalo certo. Te agradeço mais uma vez. Ganhar o cavalo ganhou, né? E sem falsa modéstia, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho aqui. Está fazendo um ótimo trabalho, parabéns. Direita, obrigado, um trabalho conservador, de verdade. E eu queria, a gente no final, eu sempre faço um bate-bola com a pessoa, eu falo alguma coisa, a pessoa responde o que vem à mente. Eu fiz todo esse preâmbulo para te perguntar, 2026. Venho. Então você é pré-candidato a deputado distrital. Olha, eu não posso dizer que eu sou pré-candidato, né? Porque eu não sei, assim, essa questão de legislação eleitoral é meio maluco. Mas, sim, eu tenho pretensões políticas, eu não posso abrir mão da minha vocação. Pretensões eleitorais. Na política você já está. Eu tenho pretensões eleitorais, evidentemente. E venho, sim, em nome de Jesus, em 2026. Quero ocupar uma cadeira na Câmara Legislativa e exercer, concretizar minha vocação. Porque eu sou vocacionado, estou exercendo minha vocação, mas eu quero concretizar tendo um mandato. E eu acredito muito, Tiago, em 3 coisas, que inclusive eu aprendi com o próprio professor Olavo. Eu acredito na força da personalidade, na vocação e na coragem. Se o ser humano, o indivíduo, tem essas 3 características, cara, ele tá muito bem na fita. E eu tô tentando construir para ter essas 3 características, porque eu quero representar bem a população do Distrito Federal. Legal. Eu tenho um amigo, teu amigo também, mas eu não vou mencionar o nome dele aqui não, que a gente estava conversando aqui até. Para você que está nos assistindo, a gente organiza aqui para fazer as entrevistas, aqui no gabinete, a gente está falando do nosso gabinete, e depois volta tudo ao normal aqui e a gente segue o nosso trabalho. Eu estava conversando aqui com ele e eu perguntei para ele, e aí, 2026? Aí ele, eu tô igual você. Ele falou para mim. Eu, como? Aí ele, eu tô para tudo e não tô para nada. Se o pessoal disser que eu sou candidato, eu sou. Pode ser distrital ou presidente. Se disserem também que é melhor ficar na minha, eu fico na minha. E, cara, eu acho muito legal essa forma da gente enxergar isso. Hoje, Brasília tem um grupo de direita. Tem um grupo de pessoas comprometidas com os princípios, com as pautas, com os valores, e pessoas que querem fazer um trabalho voltado para a população. Então, eu achei legal ele falar isso, eu estou igual a você, eu estou para tudo e estou para nada. E você diz aqui, cara, eu tenho pretensões. Primeiro, eu acho isso muito legal, porque... eu não, é porque, tipo assim, eu não tenho... Você, acho que me conhece, já caminha há algum tempo comigo. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de embromation. Tipo, você tem pretensões políticas? Eu não sei. Eu tenho pretensões eleitorais 2026. Eu já deixo muito claro. Isso é muito legal. E como é que eu vejo, né? As pessoas normalmente ficam assim, não sei. A pessoa, tipo, no íntimo, ela quer. Mas ela não quer dizer. Mas ela não quer dizer porque quer ficar bem assim com todo mundo. E o mais legal disso tudo é a gente ver esse grupo, pessoas com mandato, inclusive, umas com mandato, outras ainda não, mas as pessoas dizendo assim, cara, se for pro grupo, beleza, a gente vai, se não for, a gente não vai. Isso é muito legal, isso tudo é construído, é importante que a gente diga, sob a liderança da nossa presidente aqui do PL Distrito Federal, a deputada Bia Kicis, que o Evandro falou, que é a madrinha dele, política, imagina quantos afiliados ela vai ter no futuro, né? Aqui tem outro, aliás, me chamavam aqui na Câmara de filhote da Bia Kicis, quando o mandato começou. Aí depois eles falavam pejorativamente, claro, depois que eles viram que eu tinha orgulho disso, eles largaram mão de encher meu saco. E olha esse grupo se formando, que legal, e a gente tem aqui
no Distrito Federal, a nossa presidente do PL Nacional, também PL Mulher Nacional, Sim. a dona Michele Bolsonaro, temos o nosso presidente Bolsonaro. Sim. Isso tudo, viver isso tudo é muito legal. Então, é demais. Obrigado realmente. pela sinceridade de compartilhar os seus anseios para 2026. Vou fazendo outras aqui, você diz o que vem à sua cabeça. Deus. Tudo. Família. Necessário. E a política? Vocação. Juventude. Passageiro. Infelizmente, eu diria. É. Uma meta. Uma meta. Deixar um legado. A meta era a última, mas você falou deixar um legado. O legado. Deixar esperança para as pessoas. O nosso trabalho é de formiguinha. Cada um faz o que pode. Ninguém... Talvez a nossa diferença é que a gente não está interessado em planos nacionais. A esquerda, por exemplo, está preocupada em combater incêndios lá na Amazônia, uma coisa distante. Vamos fazer uma campanha e resolver os problemas da Amazônia. Mas aí a rua não está asfaltada, não tem tratamento de esgoto, a cama não quer. Não tem um líder comunitário para cuidar da região, do bairro. Ou seja, o problema simples está perto, mas ao mesmo tempo distante. A pessoa prefere abraçar problemas distantes. Então, talvez essa seja a nossa diferença. E minha intenção é fazer trabalho de formiguinha mesmo. Fazer o trabalho de base, com cuidado. E cuidar para que a esperança, os sonhos permaneçam vivos. Você acredita no localismo? Nessa resolução de problemas locais aqui, eu vou fazer o que meu braço alcança aqui. Acredito. Acredito sim. Legal. Acredito que é possível fazer. Sabe? O parlamentar, você sabe muito bem disso, que ele tem que ir atrás dos problemas para resolver. Ele não pode ficar sentado aqui aguardando os problemas chegarem. Ele tem que ir atrás, porque problema você vai achar o tempo inteiro, né? E chega, viu? Já chega. Se você ir atrás, imagina, hein? Cara, um recado para a juventude do Distrito Federal. Não abrace uma verdade relativa. Um dos maiores problemas da sociedade, Tiago, é a verdade relativa. É o sujeito forçar você a enxergar com os olhos dele. Você tem seus olhos, você tem sua visão, a verdade está ali na sua frente. Não abrace verdades relativas em troca de migalhas ideológicas, de sensações momentâneas. Talvez o maior problema da nossa geração é ter essa dificuldade de encarar adversidades, de encarar verdades duras em troca de migalhas. Vou abraçar uma verdade ideológica relativa porque vai me trazer amizades, vai me trazer algumas facilidades, mas no final das contas, cara, é buraco. Então, juventude, abrace seus pais e, se for necessário, vire as costas para os seus coleguinhas da faculdade. Um grande recado. Vou fazer a última pergunta para você dentro disso que você falou. Você falou abrace seus pais, já era para ter encerrado. Abrace seus pais e, se preciso, vire as costas para os seus coleguinhas da escola, universidade, etc. Cara, qual o peso de um pai e de uma mãe na vida de uma pessoa? Eu posso usar eu como exemplo. O meu caso, meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade, e dos 4 anos até os 18 anos de idade, meu sonho, em vários momentos da minha vida, foi ter um pai presente, porque ele deixou de viver muitos momentos ao meu lado. E eu sofri muito. Um pai na vida de uma criança é fundamental, cara. Eu sou o maior exemplo disso. Eu não cresci com raiva do meu pai. Com 18 anos de idade, eu descobri o paradeiro dele.
Fui atrás, hoje ele tem outra família, resolvi toda a minha história com ele, mas eu deixei muito claro, eu não quero viver uma fantasia com o senhor. Eu não posso dizer que morro de amores pelo senhor, porque eu perdi as melhores fases da minha vida. Aliás, o senhor perdeu as melhores fases da minha vida. Então, eu sinto um carinho muito especial pelo meu pai, mas não posso dizer que o amo. E eu disse isso pro meu pai. Eu não posso viver uma fantasia. E eu resolvi essa parte da minha história com ele, foi muito bom. A minha mãe foi fundamental em vários momentos da minha vida. É uma guerreira, uma pessoa que passou fome para me dar comida, para me dar alimento, renunciou muitas coisas para que eu permanecesse vivo. E cá estou, graças a Deus. Então, quem fala para você, jovem, abraçar o pai e a mãe é quem viveu essa história. Abrace seu pai, abrace sua mãe. As pessoas mais importantes na vida de alguém é o pai, é a mãe. E com essa última resposta de Evandro Araújo, senhoras e senhores, nós chegamos ao final de mais um episódio de A Direita em Todas as Direções. Você é sempre bem-vindo e a gente volta nas próximas semanas. Um abraço. Valeu. Obrigado, meu. Valeu, mano.